Senhor nosso Deus e nosso grandioso Pai. Ó Deus, no nome santo do Senhor Jesus, nós te pedimos permissão, Senhor, de entrar na tua presença. Sabemos, meu Deus, que nós não somos merecedores nem de mencionar o teu nome. Mas a tua palavra diz que o Senhor é misericordioso, compassivo, para nos perdoar, para nos ajudar, meu Deus, na nossa longa jornada. Pai, fala conosco neste momento. Eu não sei que horas esta pessoa está nos ouvindo. Seja pela manhã, pela tarde, pela noite, pelas madrugadas, em meio a aflições, em meio às tribulações, em meio às angústias. Mas o Senhor é fiel, Senhor. Pai, nos usa neste momento, Senhor, para levar uma mensagem a todos que estão sofrendo, a todos que estão padecendo, a todos que estão sofrendo, às vezes tendo tudo em sua mesa, às vezes sofrendo, tendo seu bom trabalho, seu bom emprego, seu bom salário, sua boa saúde, mas sofrendo com o vazio, meu Deus, que o dinheiro, que a família, que a fama, que um grande salário não pode preencher, mas que só o Senhor pode preencher, meu Pai. De repente essa pessoa, ela está querendo dar cabo à sua própria vida. Às vezes tem tudo, humanamente falando, mas na hora que ela vai dormir, ela pensa e às vezes até fala: tudo que eu tenho não serve para nada, porque eu sinto vazio na alma. De repente é assim que essa pessoa tem vivido, meu Deus. Mas que neste momento, através desta oração, desta palavra, ela sinta a tua graça de tocar. Ela sinta a graça do Senhor na vida dela. Esta pessoa que não consegue ter paz, porque ela já tem a prova que os bens deste mundo não preenchem o lugar de Deus, o lugar do Senhor, o lugar de Cristo. Pai, que esta palavra venha nos abençoar. Nós te pedimos e nós te agradecemos, Senhor. Com certeza que o Senhor vai nos tocar neste momento, Senhor. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Eu convido meus queridos, amados irmãos, a abrir suas Bíblias, por favor, lá no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 5, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus capítulo 5, a partir do versículo, ou melhor, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5. Olha o que Jesus nos ensina. Como se deve orar. Porque a palavra de Deus nos ensina como se deve orar. A Bíblia não está dizendo como se aprende a orar. Não, não é isto. Porque a oração ninguém sabe fazer. A Bíblia não está dizendo, Jesus não está dizendo como devemos, ou melhor, como
sabemos orar. Não. Jesus disse assim, como se deve orar. Por que Jesus disse isso? Porque ele sabia que ia surgir muitos tipos de orações. Orações para pedir, orações de petição, oração pela minha própria vontade, oração pelo meu sucesso, oração por tudo que eu desejo. Mas Jesus nos ensina como devemos orar. A palavra do Senhor diz assim, em Mateus 6:5, diz assim, quando orades, Jesus dizendo, não sereis como os hipócritas, porque gosta de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Quando Jesus disse isto, Jesus ele não estava falando que nós não devemos fazer um culto numa rua, ou em algum lugar que não seja no templo dentro da igreja. Ele estava dizendo que nós não devemos se apresentar nas praças, mostrando a nossa própria vontade, o nosso próprio querer, se dispondo que nós sabemos muito, se dispondo que nós somos o melhor, para ser visto pelos homens, né? Não se colocar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para ser visto dos homens. Porque Jesus diz que este que se aparece, que tira o lugar de Cristo e coloca eles próprios no lugar de Cristo, eles já receberam a recompensa desta terra. Aí Jesus nos ensina a verdadeira oração. Nós não devemos orar para a pessoa, para alguém ver, o missionário está orando por mim, ou o missionário, eu tenho recebido bênção através do missionário, olha que coisa boa. Não é isso que Deus quer. Jesus disse aqui no versículo 6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que estás em secreto, e em teu pai que vê em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Irmãos, Jesus manda a gente entrar no nosso quarto e orar. Jesus não está falando aqui que no altar você não deve orar pelas pessoas, não é isso que ele está falando. Jesus está falando em se dispor, mostrar, de você mostrar a pessoa de Cristo, o que Cristo pode fazer. Muitas vezes você mostra o que Cristo pode fazer, mas como se fosse você que estivesse fazendo. É você tirar o lugar de Cristo e colocar você no lugar de Cristo. Ele manda a gente entrar no nosso quarto e fechar a porta. E orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Escute bem. Engraçado, tem muita gente que fala assim, não, eu só creio se eu for no monte orar. Não, peraí. Jesus não menciona monte para você. Às vezes nós vamos no monte porque queremos ficar sozinhos, distante às vezes da cidade, distante de muitos, de muitas pessoas, e queremos ficar sós com Deus. Mas não é o monte que vai te abençoar, não é a oração do monte que vai mudar a sua história. A prova disso é que Jesus disse aqui, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta. Por que fechada a porta? Para ninguém ver. Não é, Jesus não está falando que você tem que se esconder para orar, não. Ele está dizendo que nós não devemos se dispor a ninguém, para as pessoas verem o que nós estamos fazendo, para
as pessoas deixarem de valorizar a Cristo para valorizar a nós, o pregador. E ele diz aqui no versículo 7, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Escute bem, aqui no versículo 8, diz que nós não devemos usar repetições de palavra. Tem um pregador que diz que essas repetições de palavra é feita pelos católicos, que ora o Pai Nosso várias vezes, paga a promessa de orar 30 Pai Nosso, 30 Ave Maria. Não é isso que a Bíblia está falando, não é isso que Cristo quer falar. Também isto, mas tem muitos pregadores, até crentes e cristãos, que hoje fazem o pedido para Deus e amanhã repete a mesma palavra. Quando você pede muito a seu pai, você que é filho, é porque você não crê que pela a sua obediência você recebe do seu pai. Às vezes você não crê que pela sua obediência você recebe do seu pai. Então tem cristão que ora, pede, hoje pede amanhã, pede depois, porque não crê que pela sua fidelidade, pela sua santidade para com Deus, ela pode receber a sua recompensa, irmão. Então, essas repetições de palavra não é só o católico que faz. Tem crentes e alguns que se dizem cristãos, porque eu penso o seguinte: cristão é quem tem parte com Cristo, e crente é quem crê. Você crê, você é crente. Tem pessoas que não creem em Deus, mas que creem no Buda, em Maomé. Você é crente no Deus que você crê. Agora, cristão, irmão, não tem como você ser cristão e crer em Maomé, e crer no Buda, e crer em outros santos, que não seja o santo dos santos, que é Jesus, que é Deus. Então, essas repetições de palavras é para os gentios. Quem é os gentios? É aquele povo que não é da família de Cristo, ou seja, humanamente falando, é aquelas pessoas, aquela nação que não é nascida em Israel, ou seja, não é israelita como Cristo. Só que no sentido espiritual, é aqueles que não são da família de Cristo, que não são cristãos. Aqueles que se diz que é cristão, mas na verdade, no fundo do coração dela, ela não é. Então, os gentios, humanamente falando, são aquele povo que não é nascido no mesmo lugar que Jesus nasceu. E, espiritualmente falando, são aqueles que não é nascido de Deus. São aqueles que não é nascido de Cristo, que não é nascido do Espírito, mas da carne e do sangue. Então, escute bem, tem muitos que se dizem ser cristãos, que repetem palavras. Amanhã vai na igreja e pede a mesma coisa, irmão. Não é necessário. Não é necessário você ficar pedindo a mesma coisa para Deus. O problema é que você não consegue obedecer a palavra de Deus. E quando você não consegue obedecer o evangelho, você tem medo, porque você está errado. Todos que estão errados têm medo. Todos que têm medo e que não vencem o medo, é porque está errado diante de Deus. Então, não podemos andar repetindo palavras. Missionário, e o que é que Deus quer de nós? Nós vamos continuar. Versículo 8. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades, antes que lhe peçais. Antes que lhe peçais, ou peçais. Antes que você pedir, meu irmão, Deus já sabe da sua necessidade. Por isso que não tem necessidade de você ficar repetindo palavras em pedição, a não ser em adoração, em louvor, em gratidão a Deus. Aí sim,
glória a Deus, aleluia, aleluia. Sim, isso aí é um louvor a Deus, você pode repetir milhões de vezes, porque é um louvor a Deus. Agora, repetições de palavras, de tantas petições, isso não agrada a Deus. Não vos assemelheis, pois, a eles. A quem? Aos hipócritas. Quem é hipócritas? É aqueles que são atores. Atores. É aqueles que... atores de fingimento. É aqueles que pregam algo e vivem outra. É aqueles que pregam uma coisa e vivem outras. Ou seja, prega Cristo, mas não vive a salvação. Vive a teoria da prosperidade. Prega Jesus, mas vive o milagre urgente. Olha a pressa que essa pessoa tem, um milagre urgente. Ou seja, Cristo, eu estou urgente, tem que ser urgente. Eu quero um milagre urgente, Cristo. Até parece que o rei e Deus é aquele que está pedindo. E parece que Jesus é o servo. Né? Que na verdade essa pessoa que tanto pede dessa forma assim, milagre urgente, teoria da prosperidade, nem servo ele é, muito menos rei ou senhor. Não vos semelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que de que tendes necessidade, antes que eu lhe peçais. Agora nós vamos entrar no versículo 9, a oração dominical, ou seja, a oração do Pai Nosso. Jesus nos ensinou, a única oração que Jesus nos ensinou, não é de você pedir, mas de você dar. Vamos ver aqui na palavra do Senhor. Portanto, versículo 8, ou versículo 9, a oração do Pai Nosso. Portanto vos orareis assim, Jesus ensinou. Portanto vos orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Ou seja, venha o teu reino até nós. Faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Escute bem o verso 10. Venha o teu reino até nós. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade. Irmão, o reino de Deus tem que vir até nós. Não é o seu reino ir até a Deus. O reino de Cristo, que está no céu, tem que vir até nós. Talvez você até hoje não entendeu a oração do Pai Nosso. Foi a oração que Jesus escreveu, orou, para que todos nós venhamos viver esta oração. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha a nós, viu? Faça-se a tua vontade. Então não é a minha vontade, irmão. Você tem que orar dentro da vontade de Deus. Assim na terra como no céu. Como assim, assim na terra como no céu? Deus, ele quer que assim que é feito no céu, ele quer que seja feito na terra. Como, missionário? Toda a nação se santificando. Toda a nação adorando. Sem violência, sem falsidade, sem hipocrisia, sem mancha, sem mácula. Nós temos que aprender que Jesus disse assim no versículo 10, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Meu irmão, é a vontade de Deus. Se Jesus orou assim, imagina eu, como é que eu tenho que orar? Santificado seja o teu nome. Versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Qual é a vontade de Cristo que seja feita no céu? O que já é feita no céu? Adoração, louvor a Deus. E Deus, ele quer que na terra também seja mencionado adoração a Cristo, a Deus, como no céu é realizado. Então, Cristo, ele quer que seja feito na terra a mesma coisa que é feita no céu. No céu tem violência? Não. No céu tem hipocrisia? Não. No céu tem traições? Não.
No céu tem dores, mágoas, sentimentos? Não. No céu tem arrogância, orgulho, prepotência, avareza, ganância? Não. Assim Deus quer que seja feito na terra. Esta é a oração, única oração correta que Deus, Ele prescreveu para mim, para você, para nós, através da pessoa do Senhor Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Escute bem, a vontade de Deus é que na terra seja feito como é feito no céu. Santidade, honestidade, humildade, adoração, louvor a Deus. Versículo 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Escute. O que Jesus nos ensinou? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Preste atenção, meu irmão. Escute bem. Como muitos têm aprendido errado. Jesus nos ensinou a pedir o pão nosso de cada dia. Não é o pão nosso de amanhã, já depois, do mês que vem, da semana que vem, do mês que vem, do ano que vem, de 2018, de 2019, de 2020, de 2050, de 2200. Jesus nos ensinou a pedir o pão de cada dia. Tem gente que chega na igreja hoje, Deus, eu quero um carro. Ela já tem 2. Deus, eu quero isso. Deus, eu quero, olha, eu tenho uma casa, eu quero 2 e 3. Deus, eu quero o pão da, eu quero a avenida, essa avenida toda para mim. Isso aqui tudo tem que ser para mim. Outra coisa, irmãos. Me explica uma coisa. Aonde está escrito que Jesus, eu estou falando de Jesus, não estou falando do Velho Testamento. Nós vivemos hoje o Novo Testamento. E o Velho Testamento, alguns exemplos. Mas o Novo Testamento é o que Deus ele quer que você venha ensinar hoje. Porque a salvação está no Novo Testamento, viu? A vida eterna está no Novo Testamento. Aprenda isto. Me explica uma coisa, me diga uma coisa. Principalmente você, pregador. Aonde está escrito que Jesus nos ensinou que todos têm que ser empresário, todos têm que ser rico. Todos têm que ser cabeça do seu próprio trabalho. Escute, meu irmão, se todo mundo fosse rico, quem ia fazer a casa para você morar? Meu querido, se todo mundo fosse rico, quem ia fazer a sandália para você calçar? Quem ia fazer o pão para você comer? Se todo mundo fosse rico, quem ia plantar o feijão, o arroz, o milho para você comer? Se todo mundo fosse rico, quem ia plantar a batata, o tomate, a abóbora? Enfim, quem ia plantar os legumes, as frutas, as verduras para você comer? Quem ia fazer o pão? Você acha que um empresário vai fazer pão? Você acha que um empresário vai plantar arroz, feijão, milho? Você acha que o Bill Gates, o Carlos Slim, você acha que o empresário, um grande empresário, você acha que o governador, o presidente da república, vai plantar para você comer, para você colher? Então você tem que pensar isso, irmão. Você tem que passar de ser, muitos têm que parar de ser herege. Parar de vender as coisas de Deus. Tudo que é de Deus, irmão, é de Deus. Nós não temos que comprar nada. O maior preço foi a morte de Cristo na cruz. Foi gratuitamente, financeiramente falando, né? Porque espiritualmente,
tem preço de sangue. Então, o versículo 11, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Irmão, quem falou isso? Não é eu que estou falando. É só você abrir sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6, versículo 5 até o 15. Não é eu que estou falando, quer dizer, eu estou falando agora, eu estou passando uma mensagem como porta-voz de Cristo para você. Se Deus quiser que você enrique, para você também investir na obra dele, porque se for para investir na obra de Deus, na salvação das nações, Deus pode até te abençoar. Agora, se for para você investir só em você, com ganância, não faça isso. Você está completamente errado. Então, Deus nos ensinou, através da pessoa de Jesus, pedir o pão nosso de cada dia. Na verdade, se pedir, né? Porque a Bíblia diz aqui no versículo 8, onde nós terminamos de ler, que antes de nós pedirmos, Cristo já sabe o que nós precisamos. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia é o de hoje, irmão. Quando Deus mandou o maná era, segundo diz os estudos, que era tão cheiroso, tão gostoso. Mas Deus disse, ó, comeis hoje e se fartai. Não deixai para amanhã. Não deixa para amanhã. Tinha uns que duvidavam e deixavam. Quando passava de meia-noite, o maná já estava podre. Podre. Ninguém suportava o mau cheiro do maná. Por quê? Porque o que Deus dá para você para hoje, você não pode deixar para amanhã. É para hoje. Aprenda isso. Viu? Pregadores. Sabe por que vocês pregam a teoria da prosperidade? Porque vocês querem engordar vocês mesmos. Quer engordar vocês mesmos. Mas Jesus nos ensinou o pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje. Versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ou seja, não é as dívidas que você deve ao banco, ao mercado, não. Você tem que pagar isto. É perdoar aqueles que te ofendeu. Tem gente que está no altar pregando e guarda mágoa até hoje, né? Guarda mágoa, ódio, rancor. Então, esta é a oração que Cristo nos ensinou. O verdadeiro significado do Pai Nosso. Talvez você nasceu orando o Pai Nosso, mas até hoje você não entendeu o que significa, o que representa o Pai Nosso. Aí diz mais assim: perdoa-nos as nossas dívidas. O que é as dívidas? Quando você tem mágoa de alguém, ou alguém tem mágoa de você, aqueles que têm mágoa estão em dívida, tanto com Deus como com aquela pessoa. Devemos perdoar. Não devemos guardar rancor, ódio. Porque se nós guardar, não aprendemos a perdoar, o Pai que está nos céus não pode nos perdoar. Porque Ele só nos perdoa quando nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Irmão, esta oração é oração somente para quem é convertido. Só aceita esta oração para as pessoas que são convertidas mesmo. Porque tentação você vai passar, mas Deus não vai deixar você cair na tentação. Deus vai deixar você passar pelo vale, mas não vai deixar o vale te destruir. Deus vai deixar você passar pelos problemas,
Mas se você está firme com Deus, os problemas não vão lhe deter. Os problemas não vão lhe parar. Porque assim como é feito no céu, será feito na terra, na vida daqueles que crê e que vive o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não nos deixe cair em tentação, versículo 13. Livra-nos do mal. É assim que nós devemos orar. Livra-nos do mal. Quando você pede a Deus para te livrar do mal, você não está pedindo algo material. Você pode ver que aqui não tem nada material na oração do Pai Nosso. E o pão nosso de cada dia não é material. Porque o pão nosso de cada dia só aceita quem é espiritual. O pão nosso de cada dia só aceita quem é espiritual. Fazer a vontade de Deus aqui na terra, como é feito no céu, só aceita quem é espiritual. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Diga graças a Deus. Então, Deus nos ensina, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, a pedir vir a nós o reino de Deus. Ou seja, o que é o reino de Deus? É vir a nós, é a vontade de Deus em nossas vidas. Seja feita na terra como no céu. Ou seja, tem uma grande diferença, irmão, do que acontece no céu para o que acontece na terra. Então é isto que Deus quer, que todas as nações adore, busque, venha se prostrar diante dele, como os anjos lá no céu se prostram diante do Criador, como os anjos, os serafins, os querubins, os arcanjos e os outros anjos mais inferiores, porque no céu tem hierarquia, no céu tem hierarquia. Como esses anjos adoram a Deus lá no céu, assim Deus quer que nós, que somos os anjos também aqui dessa terra, que proclama a palavra do Senhor, que leva a mensagem, os porta-voz de Cristo, assim Deus quer que a terra adore a Ele como é adorado nos céus. Se você é uma pessoa que vai na igreja, irmãos, só pede, não é aquela pessoa que aprende a agradecer, não adora. Na verdade, eu tenho observado uma coisa no mundo hoje, dentro das igrejas hoje. Parece que o rei é o povo. Parece que o Senhor é o povo e Jesus é que é o servo. Porque, irmão, o Senhor, ele tem poder, ele manda, ele não pede, ele faz é mandar. E hoje em dia é o povo que manda Deus. Tem lugar por aí que diz, não, bota Deus na parede. Vamos brigar com Deus como Jacó brigou com o anjo. Irmão, escute bem. Essa briga de Deus, como diz você, lutou. Não quer dizer que brigou. Lutou com Deus. Não quer dizer que brigou de uma forma inimiga. Não. Lutou, pediu. Não vou deixar, não vou te soltar enquanto não me abençoar. Tem lugar por aí que os pregadores ensinam o povo a botar Deus na parede, irmão. Você sabe o que é? Você sabe o que se bota na parede? Eu não vou falar nem em imagem de escultura. Se bota na parede é a polícia, quando pega um bandido, que encosta ele na parede e faz dele o que ele bem quiser. A gente bota algo na parede, é alguém inferior a nós. A gente só coloca algo na parede, ou alguém na parede, alguém que está fazendo algo errado. Alguém inferior a nós. Então preste atenção. Viva a oração do Pai Nosso. E com certeza, Deus vai lhe abençoar
grandiosamente. O meu forte abraço e que Deus lhe abençoe, que Deus tenha misericórdia daqueles que estão fora da oração do Pai Nosso. Do Pai Nosso de Cristo, do Pai Nosso de Deus. Deus abençoe e até a próxima, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique